Tá gravando ali? Tá tudo gravando? Tá mostrando como é que faz. Passa, negão. Passa, loirinha. Nossa senhora. Caraca. Revival anos 90. Tem muita gente que aparece aqui no canal, Pirula. Imagino que lá no seu também. Quem não tá inscrito lá, inclusive, dá um pulo lá no canal do Pirula. Tá com o arroba dele aí. Vai lá, vai. Vai lá. Dá uma escritinha. Esse cara aqui é bom, vocês estão vendo. Tem uns videozinhos legais lá, dá uma procurada. Tem demais. Mas o pessoal fala assim, ateísmo parece uma postura, uma visão de mundo muito vazia. E aí você já mencionou ciência, que a ciência, muitas vezes a filosofia, a gente tenta buscar ali alguns elementos para responder nossas questões existenciais. Quem somos nós? Por que eu tô vivo? Se tem ou não tem um sentido para isso tudo? Se vale ou não vale a pena viver e tal. E muitos autores, tipo Dawkins, esboçam ali algumas respostas a isso. Mas a questão é suficiente? Dá pra você viver em paz? Cara, não tem nada depois da minha morte, é isso mesmo e eu sou um cara feliz, realizado, cheio de sentido na vida. Eu ouvi já você falando sobre a questão da proporção de ateus depressivos e teístas depressivos, né? Que não tem uma relação direta e que ateus, no caso... os religiosos têm um pouquinho mais de facilidade, uma pouquinha coisa, né? De significativo, de sentido da vida. Exato. Eu lembro, você repete isso em vários vídeos. Enfim, e isso é uma coisa muito interessante. Eu cheguei a fazer, há muitos anos atrás, acho que você não tinha canal ainda, um vídeo sobre ateísmo e depressão. Né? E eu já conheci muitas pessoas bem religiosas deprimidas e muitas pessoas que têm o sentido da vida e mesmo assim estão tristes e não vem motivo nem para seguir esse sentido. Então, por que eu tô falando toda essa coisa de depressão e esses negócios? Porque assim, eu tenho sentido na vida, eu sei quais são os sentidos da minha vida e eu sou uma pessoa extremamente depressiva. Então eu sei que certas coisas na minha cabeça me fazem entender as coisas de uma maneira que não necessariamente tem a intensidade do que eu estou entendendo. Como assim? Não quer dizer que quando você está numa crise depressiva, tudo é uma merda. Tá. Mas não necessariamente é uma merda tão merda assim, entendi. Ou não é uma coisa tão feia assim, mas você não consegue se convencer de que não. E vê tudo como sendo pior do que realmente Exato, né? É uma distorção até de autoimagem, como se você se olhasse no espelho e enxergasse que a espinha que você tem é muito maior do que ela é. Não faz a espinha não existir, mas ao mesmo tempo você tem essa coisa. Então, então eu tenho noção, talvez eu não seja a melhor pessoa para falar sobre o sentido da vida nesse sentido, porque eu sei que uma coisa independe da outra. Então... mas pode ter relação. Não, pode ter relação. O Harari fala uma coisa, que é um resumo, bom, você vai saber muito mais do que eu, de que, a depressão tem uma raiz genética, né? Em boa parte. Né? Claro que não é sempre, né? Você pode ficar deprimido porque a sua vida deu toda errada, mas parte das diferenças individuais ali, né? Da suscetibilidade para desenvolver vem da genética. Vem da genética, E depressão às vezes não vem sozinha também, né? É um prato do self-service, né? Então, mas o que eu vejo é assim, tem pessoas que vão enxergar a vida de um jeito mais triste naturalmente. Né? Então o Harari, se não me engano, ele faz uma escala de 0 a 10 de alegria e ele fala, algumas pessoas conseguem atuar no nível do 5 ao 8, algumas atuam do nível do 7 ao 10, outras do 4 ao 7, né? Você sempre tem um espectro ali que você consegue atuar. E assim, eu sei que eu tô do 4 ao 7 ali. Assim... Essa região intermediária, com momentos ali embaixo. Eu não vou chegar no 10. E é bom você ter essa noção de limitação. Sim. Porque é aquela coisa... você pode ser uma pessoa de baixa estatura e jogar basquete. Você pode. Mas você vai se conscientizar que você não vai enterrar. Tipo, você pode ser um tremendo jogador de basquete em vários aspectos, mas você dificilmente ou impossivelmente vai conseguir dar um pulo de, sei lá, 3 metros e pouco, eu não lembro mais agora a altura da tabela, de tantos metros para conseguir enterrar. Sim. Então, eu tenho noção das minhas limitações. Mas isso eu não vou chegar no 10. Uhum. Então eu sou uma pessoa que naturalmente estou um pouco abaixo. Sim. Então essa questão do sentido da vida que eu enxergo,
ela meio que independe do ateísmo, se pois for levar em conta. Isso que eu, é isso que eu ia falar. É. Eu enxergo um sentido na vida que às vezes é até meio que mutante. Eu não tenho um sentido único na vida. Às vezes eu acho que o sentido da minha vida, né, da vida como um todo, a gente que está criando sentido. Né? O sentido, a vida simplesmente existe. Né? Ela existe porque ela está aí, não tem um porquê. Mas é um sentido endógeno, tem pesquisadores que falam que é essa noção de que é a gente que vai criando os propósitos na vida, aquilo que faz a nossa vida valer a pena. Não é uma coisa que vem de fora, é exógena, acho que é o termo. Sim, eu, por exemplo, o que eu me preocupo mais com relação a essa questão, né, como estudo de ciências da Terra, não é por que a vida surgiu, é como a vida surgiu. Porque o porquê pressupõe uma intenção ou um motivo, e isso daí é irrelevante nesse sentido. Se você souber explicar o como, e o como indicar possivelmente um motivo, aí é outra questão, é outra investigação. Que é diferente do que o criacionista faz. O criacionista nega tudo e chega e fala, não, isso aqui nunca aconteceu. Aí... Já chegam com a conclusão, né? Deus criou tudo, agora eu vou tentar catar aqui os defeitinhos que eu não gosto dessa teoria, não gosto dela, é boba, feia, chata, cara de melão, eu não quero. Então você tem essa coisa. Mas quando você observa essa realidade, o mais importante é o como, e não o porquê. Então, o porquê que a vida existe não me interessa, porque isso daí pra mim não existe um porquê. Não é a coisa. Quem criou a vida? Por que precisa ser um quem e não o quê? Entendeu? As pessoas falam, quem criou a vida? Por que não fala o que criou a vida? Isso faz muito mais sentido. Mas é o nosso raciocínio viciado, porque a gente cresce cercado de vários tipos de coisas fabricadas por nós, um microfone, um copo, um computador, luz. Então esse raciocínio teleológico, né, de que tudo existe para uma finalidade, está impregnado na nossa cabeça, e quando a gente começa a refletir sobre essas coisas existenciais, a gente acaba extrapolando. Parece que a gente já pressupõe que teve um quem produzindo tudo isso aqui, criando a gente com uma intenção, com um propósito, e o raciocínio fica meio viciado, né, bicho? Pode ser que não haja esse quem mesmo. Eu falei uma coisa há muitos anos atrás e repeti faz menos, o pessoal reagiu melhor. E tem que ser dito com muita delicadeza, porque às vezes as pessoas se sentem até ofendidas. Mas eu falei assim, nos Estados Unidos, e eu não sei em outros países, há uma tendência muito interessante de profissões dentre os criacionistas. Quem fica famoso são os biólogos, são os físicos, porque eles pegam essas pessoas e falam, o cara é biólogo e criacionista, então ele é mais relevante para a narrativa que está querendo se implementar. Mas se você for olhar, está super representado dentro dos movimentos criacionistas os engenheiros. Eles estão super representados, se você for ver. Eu falei isso uma vez, um monte de engenheiro ateu veio me xingar. Não, é verdade, eu sou engenheiro e eu não sei. Eu falei, não, você não falou que são todos. Não. Toda Ferrari é um carro, mas nem todo carro é uma Ferrari. Na verdade, uma minoria de carros é uma Ferrari. Eu falei assim, que dentro do movimento criacionista dos Estados Unidos, você tem uma hiperrepresentatividade de engenheiros. Não estou dizendo, imagina, isso é 0% dos engenheiros, sei lá quanto. Eu estou falando só que tem. Sim. E na USP, por exemplo, eu me lembro que tinham reuniões. Isso aí existe em vários departamentos da USP, mas na minha época, no comecinho dessas coisas de reuniões religiosas dentro da USP, era na engenharia. E eu não sei se é uma coincidência, se é uma coisa assim, né? Pode ser um viés de confirmação da minha própria cabeça, né? Mas era o Jesusp, né? Tinha um amigo meu que falava, né? O Jesusp, eram os caras que se juntavam para rezar na USP lá. E o pessoal geralmente ia as reuniões eram na engenharia. Pode ser que seja um outro motivo, pode ser que é porque tinha sala sobrando, pode ser que é porque tinha não sei o quê. Mas me faz sentido que um engenheiro tenha uma tendência um pouco maior de ser criacionista, porque ele trabalha com o projeto. O projeto da coisa que alguém desenhou, alguém fez, alguém não sei o que lá. Então, a lógica do pensamento da engenharia facilita você a extrapolar isso para uma lógica de como que uma árvore é uma árvore, do que um elefante é um elefante. Tem estudos sobre isso, eu não me lembro qual ou quais áreas são compostas por pessoas mais criacionistas, mais crentes, mas eu me lembro, porque eu estou incluso aí, a galera das humanas é a mais crítica quanto à religião e à crença em Deus. Porque talvez a gente estuda, aí a hipótese, né, a interpretação,
como esses traços da cultura se desenvolvem, como há digitais humanos em tudo isso, como biologia, isso é usado. Não? É uma área que eu acho que tem boa representatividade, mas a galera das humanas tá mais representada entre os céticos do que os da biologia. Eu tava falando há um tempo atrás com o Douglas, do Universo Nacionalista, e ele tinha falado que era curioso que tinha encontrado muitos físicos que eram extremamente religiosos. E aí eu perguntei pra ele, deixa eu te adivinhar, são físicos teóricos? Daqueles que vão bem fundo. Eu falei, mas faz sentido. Os caras vão até o limite da matéria. E depois a gente não tem ferramentas para responder. Então faz sentido que você comece a ter uma interpretação metafísica. No sentido metafísico, aí eu estou falando do ponto de vista filosófico mesmo, não o sentido genérico de metafísica. Né? Tipo, você começa a ter explicações que passam, né? Se não a matéria, então eu posso extrapolar para coisas não materiais. E aí faz sentido para mim isso. E aí o que acontece? Dentro da minha maneira de enxergar o mundo, o sentido da vida ele tá nisso daí e eu não vejo um problema em mudar o sentido da minha vida ou até em não enxergar sentido. Já aconteceu de eu não enxergar sentido nenhum, né? Mas eventualmente eu enxergo algum sentido. Agora, no caso que você falou da finitude, acabou, não lembra nada? Cara, tomara. Sabia. Já vi você falando isso aí. Tomara. Assim, eu não sou uma pessoa que acredito na finitude, que acabou, morreu, acabou. Eu sou uma pessoa que defendo a finitude. Eu acho que tem assim que acabar. Seja, né? Eu acho que tem que acabar. A ideia de vida eterna, né? Quando eu era criança até me era sedutor, mas você é uma criança. Quando você era criança, você não tem ideia da idade, entendeu? Eu era criança, conversava com o pessoal velho da minha família, pra mim, o que eles tinham vivido, sei lá, o que eles tinham vivido, entendeu? Eu falava com uma pessoa de 80 anos, você tem 5? Meu Deus do céu, são 75 anos de diferença, sabe? Pô, é uma coisa muito distante. Então, agora, à medida que eu fui crescendo, eu fui percebendo que, pelo menos pra mim, a noção de eternidade é uma agonia. É uma coisa que pra mim, não, me gera pavor. Me gera uma coisa meio assim, tipo, cara, uma hora tem que terminar. Uma hora tem que terminar. E eu acho interessante porque fiz vídeos muito, muito antigos falando sobre alma e o que eu entendia como alma e perguntando para as pessoas o que elas entendiam como alma. E a minha pergunta era, para que serve a alma? Porque hoje, com o conhecimento que a gente tem, a gente foi afunilando, até que chegou uma hora que a alma não serve pra nada, né? Você sabe como explica o movimento, sabe como explica o pensamento, sabe como explica isso, tem genética, tem ambiente, tem não sei o que, mas você chega e fala, a alma serve pra quê? A mesma coisa serve pra astrologia também, mas se eu falar da astrologia, eu sempre sou cancelado. Então, né, deixa... É a navalinha de Ockham passando, né? O pessoal da astrologia... É supérfluo, né? A noção de alma. Interessante, eu tô falando de que Deus não existe e tô falando mal da astrologia. O pessoal, os crentes são muito, mas muito mais fáceis de conversar do que o pessoal que defende a astrologia. É impressionante. Essa ideia de que o crente é o intolerante, isso até funciona para certos aspectos, mas tirando isso, cara, é uma lenda que foi estabelecida que o pessoal da astrologia é mais tranquilo, velho. Só não é, as não. pseudociências em geral não mais trabalham. Não. É um ódio intrínseco que sai de dentro deles, assim, que é uma coisa que você fala, mano, né? Talvez seja porque o crente tem certeza do que tá falando, então ele não tá nem aí. Pode ser, né? O astrólogo não. O astrólogo ele quer que você... Será que, né? Né? Não sei, pode ser, né? Tô dando um exemplo. Óbvio, não tô generalizando. Não, eu tô generalizando. Então a gente sabe que sempre tem uns pontos fora da curva lá. É a curva normal, né? Sim. Mas enfim, mas é basicamente isso daí. Eu acho que a finitude é... Mas e se fosse no esquema do espiritismo, com esse lance de reencarnações? Deus me livre! Não! Deus me livre! Credo! Se você pudesse ser outra pessoa, sacou? Com outras aventuras, e tivesse aquele nível lá, em vez de ser 4 a 7, fosse de 6 a 9. Hã? Eu não vou lembrar que diferença é. Porque o negócio é o seguinte, o que você é? O que faz você como indivíduo? O que te faz como indivíduo não é a sua genética. Talvez se você precisar de um transplante de rim seja, mas o que te faz como indivíduo não é a genética.
O que te faz como indivíduo, que não precisa nem ser humano, entendeu? O que te faz como indivíduo mesmo são as suas memórias. Sim. É a sua tendência de fazer as coisas, né? Tem a sua genética também por trás, do ponto de vista de traços comportamentais que podem ser herdados e que podem te trazer alguma tendência. Mas, em linhas gerais, são as suas memórias. Aquilo que você viveu. Aquilo lá é você. A ponto de que o que eu entendo é que, por exemplo, uma pessoa que tenha tido uma amnésia total... Morreu. É outra pessoa. É outra pessoa. É outra pessoa, entendeu? Daria na mesma nascer a Joaninha ali em Paris, nesse quadro que a gente tá vendo bonito aqui, né? Ser você reencarnado lá, né? Em Paris de 2049. Ou você não ter reencarnado e houve ali uma Joaninha que nasceu e tudo. E qual é a diferença, né? É irrelevante. É a sua mesma matéria. Não faz diferença. Eu vi essa semana, talvez até grave vídeo, né? O pessoal que tá clonando pet. Morreu o gato, vou clonar meu gato. Morreu o cachorro, vou clonar o cachorro. Golden, a gente não vai ter essa preocupação. A Natasha não tá nem ouvindo no videogame ali. Não vai ter nem essa preocupação de clonar o Dexter quando ele morrer. E Golden é mais ou menos tudo igual. É tudo parecido. Então, mas isso aqui é interessante. Não é o indivíduo. É uma outra, senão os gêmeos idênticos iam ser sempre parecidos. E não é. O clone... Ele vai ser uma nova, não vai ter as mesmas manias, as mesmas características do gato, do cachorro. Parecido né? O gêmeo idêntico. Vai ter, sim. São mais parecidos do que gêmeos não idênticos. Lógico, você tem algumas coisas comportamentais que são de fundo genético, mas não vai ser o mesmo indivíduo, porque é o conjunto de memórias. Se você pega dois gêmeos idênticos, um passa fome e o outro não, já são experiências diferentes. Se um tem, sei lá, apanha quando era criança, o outro não. Se um, sei lá, come feijão, o outro come só arroz. Então, quer dizer, quando você coloca esse tipo de coisa... Então, o que eu entendo é que na reencarnação... Tudo bem, os espíritas dizem que você reencarna, depois que você morre, né? Aí você vê a tua pontuação, que aí você volta, né? Tipo, você volta e... Teu score completou lá e fala assim, não, tá, pera lá. Agora, pelo teu score, o teu próximo nível você vai melhorar. Não, teu score não, você volta 3 fases, agora você vai descer. Então, tipo, você tem essa coisa do lembrar. Você sabe que os espíritos já me odeiam, né? Eu tô mentindo, não é isso que eles falam. Aí, tipo, você lembra quando você vai, entendeu? Então, tipo, quando você sai do Avatar, né? Você largou lá o jogo, tipo, game over. Tá bom, volta, recupera, né? Tira o plug da Matrix, voltou. Mas aí recupera todas as lembranças, todas as vidas? Pelo que eu tinha visto, recupera todas as lembranças, todas as vidas. Gostei. Pelo que eu tinha visto. Aí faz sentido eu querer viver pra sempre. Mas aí Mas mesmo assim, eu perguntei isso pro Ruas, né? O Ruas já teve aqui no canal também. Falou assim, cara, eu não sei se eu queria ser imortal, mas tipo, amortal... Eu queria viver talvez uns 1000 anos, mas poder decidir a hora que eu quero encerrar ali a fábrica, né, de reencarnações e tal, porque isso seria meio entediante. Acho que foi mais ou menos essa a resposta dele. Eu meio que compartilho, até que eu gostaria de estender minha estada. Eu até entendo. Azul. Eu entendo a questão do tédio. E realmente é uma das minhas preocupações caso exista uma eternidade. Mas será que o tédio é a pior das coisas? Eu não sei. Pois é. As pessoas não têm noção. A galera se firma, isso daí pode até ser, e eu até acredito que seja, né? É um resquício evolutivo para garantir a sobrevivência. É uma questão evolutiva. Se você, um indivíduo que quer morrer, não passa os genes para frente, né? E fica essa coisa. Então você tem uma questão evolutiva de você se pregar a vida. E porque a gente tem noção de que a vida vai acabar, a gente precisa chutar essa vida pro outro lado, porque senão não faz sentido. Mas essa que é a questão. A galera não tem noção do que é sempre. Ela não tem noção do que é 100 anos. Não tem noção do que é 5.000 anos. Do que é coisa... Aí imagina 1 milhão. Aí imagina 5 milhões. E 1 milhão de anos é ontem. E aí imagina 1 bilhão de anos. Gente, você não sabe o que você vai fazer amanhã. Agora, você pode falar, depois que você morre, a sensação de tempo é outra. Mas... eu não vou nem ficar especulando. Não vale a pena. Porque você chega e fala assim, tá, eu não sei se isso existe. Eu vou ficar especulando o que eu gostaria que fosse, ou o que eu acharia tolerável que fosse, ou o que a minha religião diz que é. Eu dentro da minha concepção, eu não sei o que tem do outro lado. E pra mim, é nada.
É um sono eterno sem sonhos. É nada. Você deixa de existir. Porque mas você sabe, eu já falei isso algumas vezes aqui no canal, eu viajo nisso às vezes. Mas todas as noites a gente tem essa experiência de deixar de existir intermitentemente. Porque quando a gente dorme, a gente não está sonhando o tempo inteiro. Existem os ciclos ali. A gente volta a existir, nosso cérebro ele começa a funcionar de forma a gente sonhar. Eu contei pra você, né? Eu sonhei com o Cauê recentemente aí, que a gente ia fazer um som. E depois eu deixo de existir, fico lá na outra fase do sono e depois eu volto a ter um sonho. A gente tem essa experiência de cessar essa experiência consciente todas as noites. Se você geral, for anestesiado, tipo, depois você volta, tipo, o que aconteceu? Nada. Mas sabe uma coisa que eu tive recentemente? Eu fui com a Nath ao cinema, a gente assistiu Avatar 2. E eu chorei, arrepiei naquele filme, é maravilhoso e tal. Muita gente tá criticando o roteiro e tal, mas eu me deleitei, então... eu achei fabuloso. Não vou dar spoiler, tudo bem, fiquem aí. Mas teve uma cena ali que me despertou essa, eu chamo isso de existencialidade, essa característica de refletir sobre quem somos nós diante de tudo. Algumas pessoas chamam isso de espiritualidade, eu não gosto muito desse termo não. Enfim, outro dia a gente fala sobre isso. Mas eu acho que existe... O Cortella chama de religiosidade. Ele fala, ele fala que é uma religiosidade, né? É uma sensação de religião, de religare, né? Então, enfim, vai... Muito bom. Mas eu tive uma coisa assim de... Me parece mais maduro você aceitar que a vida vai ter um fim e parece que é tão massa se você consegue chegar a um ponto de eu cumpri minha missão, eu vivi a melhor vida que eu poderia viver, não no sentido de ter sido foda demais, não, mas tem uma cena ali do filme que desperta um pouco, cara, você teve a sua importância aqui, você fez o que você pôde, massa. Eu até arrepiei falando disso, velho, assim. E essa foi a sua missão aqui. Você, igual nesse quebra-cabeça aqui, né, que constitui o quadro, você foi uma pecinha aqui que teve a sua relevância, sabe? Eu acho que tem uma beleza em você aceitar esse término e você compreender a sua missão que você fez aqui. Mas talvez não seja tão fácil você chegar lá no final da vida com essa visão de tipo um orgulho de si mesmo. Eu acho que depende. Uma coisa que eu vejo é assim, para algumas pessoas essa resposta não é suficiente, ponto. Sim. Para outras pessoas essa resposta é o possível. Como eu falei, a gente não escolhe muito bem ser ateu, né? Ser ateu é uma conclusão e depois não é. Por mais que eu me force, falar eu quero acreditar, não é assim, não funciona. Não. Então, quando eu olho esse tipo de coisa, você pode até ficar triste. Eu posso até chegar e falar, puta, é triste essa interpretação. Mas é o que eu consigo acreditar, mais do que isso eu não consigo. Ou você pode achar uma coisa bonita e se contentar. Vai ter gente que não vai ter gente que vai pirar. Fica doida. Se você chega e fala, não, ó, vai acabar, morreu, vai acabar, vai não sei o que lá, a pessoa pira, a pessoa não consegue. Então você diz, tá bom. Sabe? É aquela pessoa que você tira a chupeta, fica completamente transtornada, você vai no psicólogo, você vai não sei o que, olha, não adianta, tem que dar a chupeta, pronto, toma. A pessoa não muleta existencial, não consegue existir. E eu entendo essas pessoas, e tudo todo bem, mundo tem. Né? Exato, eu não tô criticando no sentido de que a pessoa é inferior. Não. Tô falando que isso daí é uma coisa que é muito dura para as pessoas. E, agora, o problema para mim, a chupeta é intragável. Não quer dizer que eu não choro. Eu também choro, só que a chupeta pra mim é intragável. A chupeta, mas tinha essa porra, tem gosto de merda aqui. É isso. Então, tipo, eu fico lá chorando também às vezes, não é sempre, por isso que eu tô falando. Você consegue voltar um pouquinho, rebobinar onde que a gente parou? Eu tava falando de encerrar a vida, tipo, com aquele expectativa de vida e tal, não sei o que. A gente tava falando de expectativa de vida e até onde eu tava olhando, acho que ainda tava rolando. Tá. Então, vamos lá. Então, eu vou voltar para os 80 anos. Tá. Né? A gente tá talvez na metade Pode ser. Tá. Vai lá. Eu que vou falar isso? Tá bom. Então, a gente tá mais ou menos na metade, né? Você com 41 anos, na metade aí do caminho. Então, muita coisa. Em alguns lugares, a expectativa de vida é até 90, né? Até mais, né? Você tem aqueles lugares lá que é como é que é? Blue Star, não lembro agora como é que eles chamam, que são lugares em que a expectativa de vida chega a 100, né? Chega perto de 100, que são poucos lugares do mundo, acho que são 5 lugares. Five Blues, alguma coisa assim, que a expectativa de vida chega perto do 100. E aí, enfim, que seja, se eu for viver até os 80, até os 90,
Então, tá longe, né? Pra saber se a gente vai chegar no final e falar missão cumprida. Né? Pode ser que você chegue no final da vida e fale assim, chega. Mas você não cumpriu a missão, chega. Ou que você fale, puta, que merda. Porque o grande ponto, eu cheguei a fazer essa discussão no vídeo lá que foi pro Omelete, né? Foi um podcast com o Afonso Solano, que foi falando sobre isso. Que a senescência é um problema. Você vai envelhecendo e vai ficando carcomido, né? Vai estragando, começa a ficar com dor, começa a enxergar mal, a ouvir mal, a ficar com os dentes doendo, a ficar não sei o quê, blá, blá, blá. Então, quando você vai chegando lá pelos 80, 90 anos, de repente você tá, tipo, sabe... O seu corpo passa a ser um peso pra você, né? E... Conheço idosos que falam, Deus me leva porque tá ruim. Tá difícil, né? Tá arrastado. Agora, você vai querer ficar novo... Uma vez, isso é uma coisa que você pergunta pra qualquer pessoa com mais de 90. Ela geralmente vai te responder a mesma coisa. Salvo se ela for de uma família muito peculiar ou se ela for uma pessoa muito diferente. Vai falar como é viver tanto tempo, quase 100 anos, ou 100 anos e tal. E ela vai falar assim, sei lá, qual a pior coisa? Vai falar, é ver todo mundo morrer. Você vai ficando sozinho, você vai perdendo referência. Então quem que você conhecia? Era teu irmão, eram teus amigos, era teu não sei o que, era não sei o que lá. Uma hora que seus filhos podem estar partindo. Tá indo embora e você fica. E aí, grande, né, cara? E aí você chega e fala, tá, eu tô sobrando no mundo, né? A minha bisavó, eu lembro que quando eu era criança eu falava com ela dizia, falou assim, as pessoas que eram minhas amigas, minhas colegas, minhas irmãs, morreu todo mundo. Tinha, obviamente, a família direta, né? Filho, netos, bisnetos, né? Estavam chegando. Mas era uma coisa que você chegava e falava assim, pô, é meio assim. Então, esticar isso para depois, você para pra pensar, será que eu com 90 anos vou querer, tipo assim, se eu trocasse de corpo, né, fizesse como é que fala? Isso, o clone meu, e aí eu só trocava de corpo com a sua mente. Isso, se isso fosse possível, eu volto a ser jovem, será que eu quero? Eu não sei. Aí fala, mas eu quero ver como é que vai ser o futuro da humanidade. Eu chuto que isso é uma merda. Eu chuto que isso é uma bosta. Você vai querer viver num mundo que tá todo estragado? Eu sou um pessimista mesmo nesse sentido. Eu acho que vai ter umas inovações tecnológicas legais, mas tipo, você vai ficar ouvindo... Inclusive a que você não quer usar, que é essa talvez de estender o tempo de vida para 120, 150 anos. Isso aí... Eu aceito situações muito peculiares. Então, por exemplo, digamos que eu, sei lá, ano que vem fique entrevado tetraplégico. E aí, quando eu tô com 80, descobrem esse jeito, não sei o quê. Mas, não, pera, eu quero segunda chance. Eu perdi muito tempo travado aqui, né? Vai ter algum tetraplégico ouvindo a gente que vai falar que, tipo, é possível viver muito bem sendo tetraplégico, tudo bem, mas... Enfim, sejamos honestos que ia ser mais legal poder viver depois, podendo ter todos os movimentos. Então, eu vou... aí seriam casos em que eu falaria, não, tá certo, eu vou tentar de novo. Mas caso contrário, tendo chance de poder fazer as coisas que você quer... Eu tava comentando agora que morreu a Glória Maria, né? Glória Maria fez tudo. Ela fez tudo. Né? Ela deu até essa entrevista, né? Que no Roda Viva, faz uns 2 anos, que ela falou. Eu já fiz tudo. Eu vivi uma vida boa e plena. Eu acho que ela já sabia que estava doente, mas não sei. Ela teve câncer. Ela teve um câncer, Durou uns anos essa luta dela aí, parece. Eu não me lembro agora quando com as datas, mas eu sei que dava a entender que quando ela respondeu isso, ela meio que já sabia que alguma coisa não estava indo bem. Mas, cara, ela viveu tudo. Ela fez tudo. Ela teve uma vida que a maioria das pessoas desejaria como ser... Pode ser que muitas pessoas vivendo a vida dela não gostassem. Não é todo mundo que quer viajar ao mundo, quer viver momentos históricos, quer não sei o quê. Tem gente que não quer. Sim. Mas boa parte das pessoas enxerga isso como uma vida plena. Uma vida em que você se realiza. Mas você isso fez também a diferença. É variável, né, cara? É igual a gente tava falando de sentido de vida, dos propósitos. E mais cedo, em off, a gente conversando sobre, por exemplo... Você que curte escrever livro. Você tem lá o seu livro Davi Sem Frescura. O link tá aqui embaixo pra você adquirir também. Inclusive, hoje o Pirula vai autografar. Vou autografar o meu exemplar aqui. Já era pra ter autografado, mas enfim. Enfim. Talvez isso que vai te realizar, né? E já te realiza, você escrevendo, fazendo esse tipo de divulgação científica no YouTube também, não vai dar tesão para outras pessoas, né? E não vai ser viajar o mundo que vai ser massa para tantas outras também. Eu tenho visto agora muitas pessoas que eu conheço
que foram para a vida acadêmica, que estão vindo me confessar, né, que queriam estar sendo mais úteis para a sociedade. Eu não sei se você tem ouvido essa história também de muitas pessoas, mas para mim tá virando meio mantra. Porque eu fico surpreso, porque a pessoa tá bem, ela tá feliz, ela tá fazendo aquilo que ela sempre fez, de repente fala assim, cara, eu não me sinto útil para a sociedade. Caraca, uma das profissões mais... Nossa, né? Nobres, ensinar, da formação dos outros. Então, mas nem todo mundo é professor, né? E mesmo que seja, às vezes você quer sair daquele ambiente para fazer uma coisa um pouco maior. Entra muito também, óbvio, né? O Bolsonaro ajudou muito isso, né? Dessa questão de demonizar a academia científica e tal, não sei o quê, que acabou fazendo com que muitas pessoas achassem que, pô, realmente, ninguém sabe o que eu pesquiso, né? Mas eu percebi isso de muita gente, muitos amigos meus que estão com a mesma idade que eu e que fizeram já mestrado, doutorado, ou estão concursados, dando aula, tal, não sei o quê, ou fazendo isso, que chegavam e falavam assim, não, eu me sinto pouco útil para a sociedade, eu queria fazer mais coisas. É um sentido para a vida, é uma utilidade para a vida. Ele vai fazer trabalho comunitário, ou vai criar um canal de divulgação científica, ou vai fazer um projeto extracurricular para ensinar criança, ou vai fazer uma coisa assim. Isso é uma coisa muito interessante, né? Escrever livro para criança, ou livro para adolescente, ou coisa assim, né? Vai ajudar um asilo, não sei. A pessoa começa a se sentir com a necessidade de ajudar a comunidade. Isso dá sentido para a vida dela. Depois que ela morreu, sabe, tipo, eu não sei, eu sei lá, é que aí volta a ser aquela elucubração sobre o que acontece depois. Que podem ser 350 milhões de alternativas, se você quiser colocar alguma alternativa. Para mim é nada, mas você pode colocar 1000 alternativas. O pessoal fala, não, veja bem, porque a Bíblia, porque o Corão, porque não sei o que, porque não sei o que lá, mas pode ser qualquer coisa que vai acontecer do outro lado. Todo mundo pode se transformar em jujuba. Você pode chegar do outro lado e vira uma jujuba. Você sabe qual? Não sabe? Não sei se você já viu alguma live minha, já teve umas 38 que eu já falei isso também. Mas eu tenho uma versão desse o que pode ser depois, que é tão plausível quanto qualquer uma dessas aí inventadas ou, enfim, pelas religiões, que é de que, na verdade, o único ser existente é Deus. E talvez você seja ele. E programou todo esse universo aqui só pra você se divertir, pra quebrar aquele tédio. Sabe como nos sonhos? Aquelas pessoas ali são virtuais, são imaginárias. Sim, somos NPCs. NPCs. Nós somos NPCs. E você se programou pra esquecer disso só pra você curtir a eternidade nesses mundos. E quando você morrer, vai resetar e... Nossa, é mesmo, eu me programei pra esquecer. Que vida, que aventura, hein? Imagina, você pode ser o único ser existente. Sim, mas uma coisa que eu acho interessante nessa ideia, que é legal que você colocou, é que acreditar na finitude não implica em ateísmo. Não implica em ateísmo. Deus pode ter criado tudo, posto alma em todo mundo e a alma é finita. Pronto. E chega e fala assim, não, morreu. Inclusive, eu acho que os israelitas tinham uma visão meio assim, não tinham, não? Aí eu já não sei. Eu também não, eu não sei. Mas é plenamente possível acreditar em Deus e não acreditar em vida após a morte. É plenamente possível acreditar em vida após a morte e não acreditar em Deus, né? Meio que o budismo faz algo parecido com isso. Alguns ateus, inclusive... é verdade. Os ateus místicos, É muito acredita em opção. Deus, mas acredita em E esse tema é infinito, mas essa live tem que ser... Essa live, né? Esse vídeo tem que ser finito. Só faz live aí. Depois a gente faz uma live, inclusive. Compreendo o mecanismo, compreendo a movimentação da coisa, compreendo a lógica, só não tenho como concordar com um ateu bolsonarista. Agora, quando você vê essa realidade, o ateu que não pode dizer que é ateu para a família, ele tem uma dor. Porque ele sabe que se ele contar para a família que ele é ateu, aquela família vai talvez deixar de amá-lo.